primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia. Aqui, um tipo de poesia complicado que é aquela que se autodenomina poesia realista. A complicação aqui vem da muito bem feita campanha de publicidade dos escritores realistas para convencer o potencial público de leitor de que eles falam sobre a realidade. A gente precisa entender um pouquinho melhor o que acontece. Apesar deles falarem estamos escrevendo sobre a realidade, eles estão fazendo uma coisa diferente. É a mesma coisa que quando a gente pensa nas Alemanhas, quando elas estavam separadas, a República Democrática Alemã era a Alemanha Oriental. E a gente sabe que ela tinha muito pouco de democrático, mas o nome estava lá. A mesma coisa acontece com o realismo. O realismo é, na verdade, antirromântico. E aqui a gente tem complicações quando a gente quer ser antirromântico, porque o romantismo era extremamente amplo e variado. O que a gente está privilegiando no romantismo para nos colocarmos contra? É isso que vai dar a linha do que as poesias de caráter antirromântico, seja parnasiana, seja científica, seja realista, vão dar. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Sim, o romantismo é a pedra de toque da cultura ocidental. A gente precisa falar do romantismo em qualquer situação para entender, seja o que os anteriores aos românticos não fizeram, como o que os posteriores aos românticos fizeram ou tentaram fazer. Então, aqui a gente precisa entender, o romantismo entendia a poesia, a arte como um todo, como uma grande expressão pessoal, uma expressão dos sentimentos. E a literatura que quis se colocar contra o romantismo foi uma literatura que privilegiou a análise, ou seja, a inteligência em detrimento do sentimento. A poesia anterior ao romantismo já tinha feito isso. É uma das coisas difíceis de entender de muita poesia clássica, porque ela se recusa a um subjetivismo que vai ser, na verdade, teorizado muito tempo depois. E a gente acha que ela já está fazendo uma série de coisas que os românticos propuseram. Não, não é. Mas não é o meu caso agora, deixa para falar outro dia sobre a poesia pré-romântica. Estamos falando da poesia pós-romântica. A subjetividade é um dos traços do romantismo que uma literatura antirromântica vai procurar realçar. É o caso das literaturas, privilegiadamente os romancistas, os narradores, que procuram descrever e analisar em detalhes a realidade. Para esses aí, o nome realista é bastante adequado, mas com um grão de sal, porque a gente sabe que esses caras que procuraram analisar a realidade, eles têm uma preferência particular pelos aspectos ruins da realidade e não pela realidade como um todo. É muito famosa a frase de abertura da Ana Karenina, do Lev Tolstói, que diz que, estou aqui usando uma citação de cabeça, todas as famílias felizes são parecidas. As famílias infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Veja, ele está declarando aqui que não se interessa pela felicidade, ele se interessa pela
infelicidade, pela disfuncionalidade. Tem muita gente que esquece desse aspecto. É um pouco nessa linha que certa poesia pode ser também feita. Existe a poesia que vai querer ser antissubjetiva, então vai dar nos parnasianos, que vão privilegiar a forma, porque a forma é um elemento claramente objetivo de avaliação e de construção. Então eu posso fazer uma poesia antissubjetiva focando naquilo que tem de objetivo na linguagem. Mas também é possível fazer uma poesia como a do Gomes Leal, que é a poesia crítica. Num livro muito significativamente intitulado O Anticristo, que na verdade tem uma ideia de anticristão, porque uma das bases da ideia dos realistas, e o Gomes Leal está ligado àquela geração que nos livros didáticos é chamada de geração de 70, que foi a geração que foi extremamente crítica à realidade portuguesa, e por ser crítica à realidade portuguesa vai direto na religiosidade. Então, esse livro Anticristo, ele se abre com um mimoso prefácio chamado As Teses Selvagens. E aqui é importante chamar a atenção que logo nesse poema, nessa primeira página do livro, vem uma nota de rodapé explicando. O autor denominou originalmente assim estas teses por estarem em absoluta hostilidade com a civilização contemporânea. Selvagens aqui, então, no sentido de anticivilizacionais. Não ante qualquer civilização, mas ante aquela civilização específica. Leitor de coisas eróticas, que amas romances de pajens com princesinhas cloróticas, deixa essas fábulas góticas, que já são assaz narcóticas como orientais beberragens, rasga essas lérias exóticas, lê estas teses selvagens. É extremamente exemplar de um certo tipo de poesia que se pode reivindicar o rótulo de realista, porque ela faz a enunciação de princípios de maneira muito boa. O Gomes Leal era um excelente artesão do verso. Aqui, em versos redondilhos maiores, com essa virtuosidade de usar uma rima esdrúxula, uma rima com proparoxítonas, que é difícil, e sempre a mesma rima, que é ótica. É um grande feito. Ele está falando aqui com quem? Com o leitor de coisas eróticas. O leitor de coisas amorosas. Não vamos confundir aqui erótico com pornográfico. O erótico é no sentido amplo de eros, de amor. E quem é esse leitor de coisas eróticas? Está explicitado. Ele ama romances de pajens, ou seja, de ambientes nobres, passadistas. Vamos lembrar que é um poema escrito no final do século XIX. A nobreza está em franca decadência. É um leitor desses romances que tem princesinhas cloróticas acompanhando os pajens. As princesinhas com pele de cloro, branquelas, pálidas. Ou seja, ele está falando exatamente para o leitor de romances românticos, de romances idealizados, de fábulas góticas. Olha aí o romantismo mais uma vez. Ele fala para deixar de lado essas fábulas góticas, porque elas são narcóticas. Elas anestesiam. Anestesiam o quê? A inteligência, a percepção. Ele está propondo o quê? Um tipo de leitura que faça exatamente o contrário da anestesia. É a
Leitura que desperta. Veja, é exatamente o princípio de um romance do Eça de Queiroz. É o princípio de um romance do Machado de Assis. Ou, mais militantemente, o princípio de um romance do Aloysio de Azevedo. Só que feito como? Através de uma poesia extremamente inteligente, extremamente bem feita. Há aqui também uma outra menção extremamente cara ao romantismo, porque essas fábulas góticas são narcóticas como orientais beberragens, como beberragens orientais. Olha o exotismo mencionado aqui para se somar a esse ambiente de escapismo que é típico de certa literatura romântica. Ou seja, até aqui ele falou leitor que gosta dessas coisas, ou seja, leitor romântico. Deixa de lado isso. Vamos deixar. E, na sequência, no arremate do poema, ele faz a proposição. Rasga essas lérias exóticas. Essas mentiras exóticas. Ou seja, está propondo uma literatura que se identifique com o oposto da mentira, com a realidade. Veja só, com a verdade. Veja só, ele está aqui induzindo uma determinada compreensão do que deve ser a literatura, do que deve ser o livro que ele está oferecendo para o seu leitor. E encerra com a proposta fundamental. Lê estas teses selvagens, que a gente já tinha lido na nota de rodapé. São selvagens porque são as teses que se opõem à civilização como ela está colocada. Ou seja, ela se opõe à organização de mundo. Veja, não precisa ser uma poesia que descreva o mundo. É diferente a realização da poesia realista no registro de um Cesário Verde, por exemplo, que já foi analisado aqui, ou uma poesia antirromântica, como é a do Olavo Bilac, ou do Alberto de Oliveira, ou, um dia a gente fala aqui, a poesia filosófica do Antero de Quental. Não. É uma poesia que tem um apelo sonoro fantástico, tem um apelo, um encantamento formal, lapidar, brilhante. Os outros poemas do Gomes Leal são também fantásticos, um excelente sonetista, um satírico de mão cheia. E, apesar de tudo isso, um homem comprometido com certa posição intelectual de oposição a grupos dominantes. Desse ponto de vista, não tem também como escapar de certo romantismo, já que a ideia do escritor que é rebelde e não o escritor que é submisso, não o escritor que é encaixado dentro do mundo intelectual, é uma ideia extremamente romântica. Qualquer autor pré-romântico não está querendo se opor ao mundo, ele está querendo se integrar ao mundo. O romântico quer se opor, e aqui o Gomes Leal também quer se opor. Mas sobre isso a gente pode discutir melhor em outras coisas mais para frente.